Amado Pai, eis aqui teu filho, eis aqui teu servo, que nesta noite será, Senhor, o transmissor da tua palavra. Venha falar aos nossos corações. Venha, Senhor amado, trazer uma palavra de despertamento ao nosso coração. Nós precisamos, Pai. Nós somos os teus filhos, e como filhos, Senhor, nós nos assentamos na tua mesa para compartilhar daquilo que tu tens para nós. Senhor, para que nós possamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos e dar vazão a tudo aquilo, Senhor, que tu tens falado e continua falando com a tua igreja. Fala conosco, Senhor, é o nosso pedido em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor. Glória a Deus. Olha, quando o pastor Arino veio aqui trazer esta introdução, eu fiquei de cabelo em pé. Você já pensou? Você fica uma semana pensando assim, eu não sei se vou pregar essa palavra. Aí virava para cá, virava para lá, e eu vou descer, vou ali embaixo, porque eu não sei se vou pregar esta palavra, mas vou ver se vai ser essa mesmo. Chega aqui o pastor Arino, diz assim, eu vou pregar sobre oração. Interessante que ele disse quase tudo o que eu ia dizer. Eu pensei assim, se ele demorar mais um pouquinho, eu não vou ter mais nada para dizer. Mas eu gostei, sabe por quê? Isso já me aconteceu diversas vezes. Porque significa que é uma confirmação de Deus, que é necessário ser pregado aquela palavra. Isso me dá assim uma força. É claro que eu vou ter que repetir alguma coisa que você falou, não tem dúvida, né? Mas eu gostei por isso, mas fiquei pensando, tomara que ele não vá muito longe, que se ele ir muito longe, então aí... Glória a Deus. Então eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé, sabe? E nós vamos ler, glória a Deus, no capítulo 26 de Mateus, e o versículo 36. 26 e 36 de Mateus. Vamos fazer essa leitura aqui. Que diz assim: Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os seus filhos Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Poderão sentar-se. Obrigado. Meu Deus, você olha para essa palavra,
você veja uma coisa séria que aconteceu. Pastor Renato, mas aconteceu naquele tempo, mas hoje eu acho que é diferente. Eu comecei a fazer uma reflexão. Hoje os aparelhos eletrônicos, geralmente telefone, computador, ele acusa quando algo está errado. A primeira coisa que ele diz para nós é assim: desconectado. Às vezes você pega um controle, mexe num botão meio errado aí, coisa parecida. Esse dia estava a minha televisão dizendo: está desconectado, desconectado, desconectado. Mas como desconectado? Se está tudo certo aqui, a conexão tudo certinho, não ligar. E eu queria ver certo, que acontecesse certas coisas que eu estava esperando para ver um programa que era de interesse, mas estava desconectado. Mas a televisão estava funcionando. Virava para cá, virava para lá, outro canal. Ele queria outro canal e aquele ele não queria. Essa semana me aconteceu igual. E tudo isso veio a fazer com que eu começasse a fazer uma análise das coisas que acontecem, comparando mais ou menos a espiritual e a vida material, cotidiana. Nunca me aconteceu que eu fosse colocar um crédito e não levasse ali 15 minutos e já caísse. E eu estava apressado para falar com alguém, porque era necessário que esse alguém me ouvisse dentro de 15 minutos. Fui correndo lá no correio, coloquei o crédito e fiquei ali. Aí coloquei a mensagem e isso não entrava. E não entrava, e eu fiquei preocupado. Eu disse: não, mas daqui a pouco entra. E eu coloquei essa mensagem, essa pessoa tinha que ouvir essa mensagem. E peguei e fui caminhando até na rodoviária, coloquei lá no correio. Cheguei na rodoviária, esperei quase 15 minutos para o ônibus chegar, e quem é que disse que essa mensagem entra? Aí eu disse: pronto, agora eu vou ligar. Quem sabe é porque é para essa pessoa, se eu ligar para outro vai dar certo. Liguei para outra pessoa, também não entrava. Eu disse: o que é que eu vou fazer? Eu acho que botaram o número errado. Mas o número está certo, está aqui no comprovante. Eu disse: eu vou voltar lá no correio. Cheguei lá no correio e olha, que história é essa aqui? Já faz mais de 1 hora que eu coloquei aqui uma mensagem, não entra, está aqui, e não tem como, e o que é que está acontecendo? E eu precisava que essa mensagem entrasse em 15 minutos, ou 20, ou meia hora, mas já foi mais de 1 hora, quase 2 horas. Aí ela se espera, me dá o seu telefone, faz favor. Nunca aconteceu. Dei o telefone para ela, ela disse: o seu telefone está todo desconectado. Eu disse: quem é que mexeu nesse telefone? Alguém pegou ele para dar uma olhadinha, né? Para ver se eu não tinha uma outra namorada, né? Coisa parecida. E apertou o dedinho aqui no botão errado. Eu disse: mas que coisa. Aí eu logo coloquei uma mensagem para essa pessoa e disse assim: tu não mexe mais no meu telefone, por favor, tá? Porque eu andei 12 quilômetros a pé para resolver a situação e morri de vergonha, porque o meu telefone estava desconectado e eu não acertava fazer esse serviço. Aí, analisando as coisas de Deus, olha só, Jesus, quando falava de oração, geralmente ele subia, era sempre subindo. Ele subiu no Monte das Oliveiras, ele subiu para orar. Lembro-me de uma passagem da rainha de Sabá, que quando chegou lá no templo de Salomão, ela quis visitar o lugar que Salomão orava. E ela subiu e disse: gostei muito, achei muito lindo, interessante o lugar que tu sobe para orar. Mas o que me chama mais atenção é que os discípulos estavam ali com Jesus, hein, pastor Elinho? Estavam com Jesus para dar uma força para Jesus, para ajudar, para incentivar, para animar, porque eles tinham a ideia do que ia acontecer, a ponto de Jesus chegar a dizer o que disse ali: a minha alma
está angustiada. Meu Deus, Jesus disse isso. Ele queria que alguém ajudasse ele, intercedesse, desse uma palavra de conforto, alguma coisa de bom ele queria ver. Só que foi diferente. Ele não esperava talvez que isso iria acontecer, a ponto dele chegar lá e a oração foi um sofrimento. A oração de Jesus foi um pesadelo, porque ele ia passar por um caso sério, muito sério, por um problema sério. Mas ele teve uma grande decepção. Daqui a pouco desce ele e diz assim: poxa, vocês não quiseram me ajudar. Vocês, em vez de me ajudar, vocês dormiram. Não me deram uma força. O que está acontecendo? Vocês só querem dormir. Nós não temos que negar, pastor Arino, não temos que negar. Todos nós aqui, ninguém escapa. Eu vou dizer uma palavra 100% verdade. De muitas vezes nós estamos com uma necessidade e dobramos o joelho para orar a Deus, para pedir uma ajuda, para que Deus resolva a nossa situação. Mas nós estamos desconectados. Desconectado. Está ligado em certo sentido. Estamos falando no nome de Deus. Nós acreditamos que Deus responde a nossa oração. Segundo a Bíblia, que a oração de um justo, ela pode muito. Só não disse pode tudo, mas disse ela pode muito em seus efeitos, a oração de um justo. Significa que isto acontece em nosso meio. A gente já passou por isso diversas vezes, de fazer oração desconectado, e a oração não valeu. Ficou mais ou menos parecida com aquela palavra que Jesus disse, que não foi para os cristãos, mas disse: esse povo me louva somente com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sim, mas o coração que Jesus que estava falando, que esse povo me louva com a boca, é a cabeça. Esse povo, ele fala no meu nome, mas o coração aqui, está longe de mim. Temos que admitir que muitas vezes nós estamos necessitados. Só que nós dobramos o nosso joelho, no invés de nós desconectar, para que esta oração ela possa subir direto para o trono de Deus. Em muitas palavras fala: Deus não ouviu a oração. Não é que Deus não ouviu, Deus não atendeu, porque foi uma oração muito mal feita. Já que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, já que nós já não sabemos orar como convém, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo, isso é a nossa sorte. Porque não sabemos mesmo orar como convém. Se não é o Espírito Santo para interceder, vamos usar uma palavra da gíria, nós temos frito. Se não é o Espírito Santo interceder. Porque muitas vezes nós estamos orando, mas com o pensamento lá na casa. Estamos orando com o pensamento na prestação do dia da manhã. Estamos orando pensando: acho que chove amanhã, não dá de eu ir trabalhar. Mas a boca está falando. Mas a conexão com Deus, aquele negócio de tirar o pensamento daqui, da terra aqui, como você disse, o Espírito está pronto. Mas a carne, essa carne, ela não deixa você se desconectar. Você quer
conectar-se com Deus, tirar o pensamento daqui, o pensamento do amanhã, o pensamento da casa, do carro, do dinheiro. Pensamento lá da família, que você está preocupado mais com a família do que com Deus. Aquela preocupação demasiada, que naquela hora não há necessidade. A necessidade naquela hora é se conectar com Deus para Ele resolver o problema. E nós fizemos isso. Todos nós. Acontece. Já levantei de madrugada para orar e a minha oração não valeu. Eu sou muito categórico. Já levantei muitas vezes de madrugada e a minha oração valeu. Porque eu não conseguia me conectar com Deus, me levar o pensamento direto ao trono da glória, para que Deus possa não só ouvir, mas atender a minha oração. E é tão bom quando isso acontece, quando nós nos conectamos com Deus, é tão bom que isso acontece, que nós nem queremos mais parar de falar com Deus. Mas quando isso não acontece, nós temos louquinho para parar. A oração fica pesada, é um pesadelo, é uma cruz. Porque querendo ou não, temos que admitir que essa oração não está subindo. Deus não vai responder. Algo está faltando. O que falta? Falta a conexão com você e Deus. Aí a gente começa a chorar. Aí a gente começa a chorar, porque aquele que tem o Espírito de Deus e está falando com Deus, e Deus está respondendo, não aguenta, não resiste. Aí a carne vai ficando fraca. A carne já vai sendo esmagada, sabe? Aí nós vamos pisando em cima da carne, pisando em cima, devagarinho. Muitas vezes precisa insistir para Deus ouvir. Insistir mesmo. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Não pense que ele se afasta, porque não se afasta. Mas tá, pastor, será que tá? Em todos os momentos de nossa vida, em qualquer lugar que nós vamos, o inimigo, o adversário está ao nosso derredor. E procurando fazer o quê? Procurando quem possa tragar. Porque ele veio, foi para isso que ele veio. Ele não veio para outra coisa, ele veio para isso, para atrapalhar. Ele é tão sujo, hipócrita, ele é tão fariseu, que Jesus subiu lá no monte para orar, e ele teve a ousadia, a coragem de dizer, se tu, por acaso, quiser se prostrar aqui um pouquinho diante de mim, tudo isso aqui que está aí nesse mundão eu te dou, como se fosse ele o dono. Para Jesus, hein? Você imagina, ele falou isso para Jesus, como se fosse ele que tivesse feito o mundo. Materialmente falando. Porque o mundo não foi feito, o mundo foi criado, né? O que foi feito foi o homem. O mundo Deus criou. Haja. O homem ele fez. Mas o diabo disse que era dele. Disse que era dele. Ele é terrível. E para você vir na igreja num culto e ficar o culto inteiro aqui, certo? E fazer 50 orações, e você ir embora pior do que chegou, não custa nada. Para mim o culto mais difícil é aquele que você vem aqui e você não tem coragem de abrir a boca para dar um glória a Deus. Você está com a boca lacrada. Parece que é o diabo que bota os paradapos na boca. Ele diz, não dá glória a Deus, não dá aleluia, não dá. Porque esse tal de glória a Deus, esse tal de aleluia,
Ele abre a porta do céu e fecha a porta do inferno, sabia, né? Fecha a porta do inferno. O aleluia e o glória a Deus fecha a porta do inferno. No tempo que eu fiquei crente, os obreiros que estavam sentados aqui lá em Criciúma, naquela central, aquele tal de Ticó, aqueles obreiros velhos, mais antigos, sabe? Quando o pregador chegava aqui para pregar, o pregador só cumprimentava os irmãos, eles se levantavam e diziam: oh, glória a Deus, oh, aleluia. Se levantava em pé. Naquele tempo era assim. Você se lembra que era assim? Mas hoje o camarada jejua, ora, faz tudo que pode. Chega aqui, a gente olha para trás, é um pesadelo. É um pesadelo, meu Deus. Ninguém dá um aleluia, ninguém dá um glória a Deus. Não está gostando nada de mim. Você fez tudo que pôde, mas você não tem quem ajude. Igual os discípulos, não tinha quem ajudasse. Jesus foi obrigado a reclamar. Aleluia. Foi obrigado a reclamar com eles. Poxa, vocês não foram capazes de vigiar um pouquinho comigo, de orar. Vocês só querem dormir, cambada de dorminhoco. Que é isso? Tem crente na igreja que até cochila, dorme. Você acredita numa coisa que eu vou dizer? Uma certa vez eu estava sentado do lado de um obreiro, faz muito tempo. Eu ouvi uma coisa inédita. O pregador pregando e eu escutando, glória a Deus, aleluia, e ele. Aí, daqui a pouco o pregador disse: glória a Deus! Aí ele ligou. Ele estava pensando no jogo que ia acontecer depois do culto. A cabeça dele estava no jogo para depois do culto. Misericórdia. Misericórdia. Ou você nunca viu ninguém cochilar do teu lado? Eu cansei de ver. Meu Deus, por que não ficou em casa, dormindo, tirando uma soneca em casa? Era muito melhor do que viesse para cá. Só o corpo presente. Meu Deus, por isso é que eu digo, nós vivemos. Sabe por que nós vivemos sendo cristão? O cristão, ele vive da oração, sabe? O alimento do cristão, não pensa que é outra coisa. O alimento do cristão é a oração. É a comida do cristão para ele sobreviver aqui nesta terra. Por muito pouquinho que ele ore, né? Por poucas vezes que Deus responde à oração, é tão suficiente que dá uma força para ele caminhar mais um mês, ou 2, ou 3. De tão forte que é esse Deus, essa presença de Deus. O que eu quero dizer é que não carregue este fardo. É um fardo pesado, uma oração sem sentido. Nós não sabemos orar como convém. Você quer ver uma coisa? Olha aqui. Pastor Arino, eu estou falando tudo que você falou, né? Mas isso é bom. Olha aqui. Capítulo 12 de Lucas, no verso 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Panuel, não sei chegando muito bem, da tribo de Aser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com um marido 7 anos, desde sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração. Tem exemplo melhor que este?
84 anos. Já pensou? Não se afastava do templo. Ali, implorando, suplicando a Deus, pedindo, para que se cumpra a Bíblia: pedir, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe e o que bate se abre. Estava ali, 84 anos, em jejum e oração. E nós somos bem recomendados por Jesus, dizendo: orai e vigiai. Você citou? Parece. Orai e vigiai para que não caia em tentação. Se não orar muito, mas pelo menos vigiar, já está de bom tamanho. Porque tem gente que não ora nada e não vigia nada. Além de não orar, também não vigia. É que é o pior. E tem gente que se arrebenta orando, mas não vigia nada. Que desperdício. Porque isso é em conjunto. Isso é um conjunto. É a mesma coisa que você calçar um sapato e o outro pé colocar uma sandália. Vai chamar a atenção de muita gente. Quando você vem com um sapato no pé e uma sandália no outro, a primeira coisa que o povo faz é olhar para o teu pé. Você quer saber? A pessoa que ora, mas tem a boca desenfreada, a língua desenfreada. Tudo que vem aqui ele solta. Sai ali na porta da igreja, a pregação foi ruim, cantou desafinado. Se eu soubesse que era ele, não tinha vindo. E assim vai. Que pena. Que pena. Eu queria que isso não se cumprisse no meio do povo de Deus, porque isso não é para crente, para cristão. Isso é para o mundo. Eu quero dizer que nem no mundo a gente quase não vê isso. Parece que lá tem... A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia fala. Eu já vi católicos sair, terminar a missa e ele sair se benzendo até em casa. Está em casa se benzendo, então o católico quer. E quando entra na porta de igreja, tira o chapéuzinho. Se está de chapéu, bota ali, molha o dedinho, dobra o joelhinho. Entra igual o santinho do pauco, mas olha só o respeito. Enquanto que tem crente que entra na igreja como se estivesse entrando num campo de futebol. Tudo isso se acarreta. Porque Deus é Deus. E Ele exige de cada um de nós muito mais do que nós pensamos. Quero dizer que Deus não é em todas as coisas que nós fizemos que Ele vai fazer vista grossa. O homem acostuma a fazer vista grossa. Que isso já é uma tendência humana. Mas Deus não vai fazer vista grossa, não. Existe uma exceção, em certo sentido. Uma exceção. Deus faz exceção. Ele abre uma exceção. Como no caso de Ezequias, que estava orando, não foi, pastor Arina? Não foi, pastor Mengada? Ezequias estava lá para morrer. Agora chegou a hora do tudo ou nada. Ou ele se conecta com Deus de verdade, para Deus ouvir a oração para ele não morrer, ou ele morre. Certo que houve um contrastezinho ali, mas Deus não se importou para aquele contrastezinho que deu ali. Deixou passar, abriu uma exceção para ele. Porque quando ele disse assim: Senhor, tu sabe que eu andei na tua presença. Ele não tinha morrido ainda. Ele estava vivo. Que história de andei? Andei é passado. Estou andando é presente. Ele ali, ele errou a oração. Mas Deus abriu uma exceção. Essa história: ai, Senhor, tu sabe que eu andei na tua presença. Ele quer saber se você está andando, não que andou. Amém, meus irmãos? Verdade. Ou você está andando ou não está. Para que se cumpra aquela palavra lá: quente ou frio.
Porque mono não me serve. Andei na tua presença, mas Deus pegou, como é Deus, de misericórdia, de compaixão, que muitas vezes Ele faz isso conosco, que nós não merecemos nem estar aqui, sentado aqui. A gente pensa que merece. Eu estou aqui porque mereço. Ninguém merece nada. Nada, nós não merecemos nada, meu Deus, nada. O que nós recebemos de Deus e estar sentado aqui, irmão, isso aí é o maior milagre do mundo. Não existe milagre maior do que você estar sentado aí, vivo, dando tempo para se arrepender de alguma coisa que nós fizemos de errado. Às vezes Ele coloca no hospital, você fica 15, 20 dias no hospital, não morre, quase morre, mas não morre. E você não entende por que não morreu. Mas olha, era de morte, como é que não morreu? É para você aprender a ser crente. Aprender a ser cristão, valorizar mais esse lugar aqui, que você está sentado aqui. É para isso. Eu não duvido que o acidente que eu tive naquela vez não foi para me aprender a valorizar mais. E ainda com tudo isso não estou valorizando como devo. Essa é a verdade. Que precisa mais para mim ainda. Eu preciso fazer mais. Eu preciso chegar mais perto de Deus. Eu preciso reconhecer mais o lugar que eu estou. E que muitas vezes se passa em branco. E sofremos as consequências por isso. É a Bíblia que fala isso que eu estou falando aqui. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu quero dizer uma coisa. Aqui não está um barulhão, mas vocês estão comendo esta palavra. E você sabe que tudo que eu estou dizendo é verdade. Se você está aqui ainda, nesta noite, reconheça que é o tempo que Deus está te dando. Não sei com quem Deus está falando, mas que está. É o tempo que Deus está lhe dando para você parar e pegar o seu aparelho cabeça, cérebro, e começar a conectar ele para que ele possa funcionar. E você possa dobrar o teu joelho, e quando dobrar o teu joelho, sentir Deus contigo ali, respondendo a tua oração. Oh meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda você vê Daniel lá na cova do leão, o leão louco para comer ele, engolir inteiro ele lá. Tem gente que prega que Daniel fez travesseiro do leão. Eu acho que não fez não. Ele não era tão corajoso assim. Mas uma coisa é certa, que ele estava convicto de que Deus estava ali com ele. Ele estava, porque a oração estava valendo. Ele sabia que estava. Isso é tão bom quando acontece. Isso é tão bom. É tão bom. Se você nunca experimentou a se conectar com Deus e não dá mais vontade de parar de orar, porque é uma alegria, o nosso corpo é tão fraco que nem resiste. Oh Deus, eu vou parar por aqui porque já chegou a hora. Aliás, já passei da hora, mas eu quero deixar essa palavra, que é Deus que deu. Primeiro deu para o pastor Arino fazer um começo, e eu vim para terminar. Mas eu quero dizer para vocês, nós todos nós, não escapa nenhuma aqui, que muitas vezes a nossa oração fica voando, fica só voando aqui, ela não vai de jeito nenhum. Aí você diz assim, eu oro tanto e não acontece. Claro, você não está conectado com Deus. Está faltando isso. Está faltando isso, é só isso. E isso é tão fácil. É só tirar da cabeça a vida material. Tirar o carro, tirar a casa, tira o dinheiro, tira o seu serviço. Isso não é hora. Essa hora não é hora para isso. Essa hora é uma hora diferente. É uma hora que você vai conversar com Deus, com o seu pai. Você sabe que uma criança, o seu filho, quando precisa de alguma coisa, de um presentinho, sabe que ele já não está pensando mais nada. Ele só pensa no presente.
Com certeza, não está pensando outra coisa. Você está pensando, a cabecinha dele é lá naquele aviãozinho que ele pediu, naquele carrinho elétrico. Pai, eu quero aquele carrinho, está fixado naquilo ali. Aí você olha para ele dizendo assim, meu Deus, tu já pediu quantas vezes carrinho, eu vou te dar de uma vez carrinho. Eu vou lhe dar. Você quer alguma coisa? Você quer? Amém. Que Deus te abençoe.